Ciências, nós vamos na apostila, na página 11. Coloquem a data, fazendo um favor. Hoje, dia 2/10/2020. Nós vamos continuar trabalhando com os tipos de solo. Item 2. O solo origina-se das rochas. Então, a origem dele é das rochas, que vão se desgastando aos poucos com a ação da água, do vento, dos seres vivos e do calor do sol. Com o tempo, a camada de solo vai ficando cada vez mais profunda. Na aula de ciências, Bia precisou desenhar o processo de formação do solo, mas ela não sabia a ordem em que ele acontece. Ajude a colocar as etapas do processo de formação do solo na ordem correta, numerando-as de 1 a 4. Então, vamos lá, nós temos as imagens aqui, tá? Nós temos 4 imagens. Vamos lembrar que lá no início do texto, ó, o solo origina-se das rochas. Então, qual desses solos aqui, qual dessas imagens que tem apenas rocha? Ele está completo de rocha, então ele vai ser o número 1. Depois, que vão se desgastando aos poucos com a ação do vento, da água, dos seres vivos e do calor. Qual que é o próximo? Então, primeiro, inicia com tudo com rocha. Depois ele vai desgastando, e se desgastando, vai aparecendo aos poucos o solo. Com o tempo, a camada de solo vai ficando cada vez mais profunda. Então, nós temos essa daqui e essa daqui também, ela vai ficando mais profunda. Então, agora vocês vão formar essa ordem correta aí, tá bom? Vocês vão numerar aqui nesses círculos. Número 3. O excesso de água de áreas asfaltadas e pavimentadas em uma cidade pode causar alagamentos. Observe a imagem ao lado e explique por que isso acontece. Então, vamos lá. Por que será que alagou aqui, né? Então, como a água não consegue passar pelo asfalto e se infiltrar no solo, ela se acumula na superfície, igual está aqui no exemplo dessa imagem, dessa foto aqui, ocasionando os alagamentos. Mas vamos lembrar também que o alagamento, ele também acontece por outro fator. Que fator que é esse que contribui para os alagamentos? É o acúmulo de lixo, tá? Que entope os bueiros por onde a água poderia escoar. Tá? Aí vocês vão responder com as palavras de vocês. Item 4. Marque um X na alternativa que completa a frase corretamente. Então, vamos lá para a frase. Para que as plantas de uma horta cresçam saudáveis, o tipo de solo mais indicado é aquele que contém grande quantidade do quê? De areia? Vocês acham que as plantas de uma horta vão crescer saudáveis em um solo de areia? Grande quantidade de água e pouca matéria orgânica. Ou matéria orgânica e uma quantidade moderada de água e ar. Se vocês tiverem dúvida para responder aqui, vamos voltar lá na página anterior. Lembra que nós fizemos a leitura sobre os solos arenosos? Como que eles são? Quais são as características dele? Solos argilosos e os solos umíferos. E aqui tem um exemplo, ó. Os solos umíferos facilitam o crescimento das raízes das plantas e seu desenvolvimento. Então, lendo aqui, fazendo a releitura, nós vamos conseguir responder aqui, tá?
Agora, nós vamos lá no livro de atividades, lá na página 55, nós vamos responder essas questões aqui, tá? Vou pedir para vocês lerem com bastante atenção, tá? Na aula de ciências, Gabriel analisou algumas amostras de solo. Para cada amostra, ele fez anotações sobre os aspectos que conseguiu observar. Então, vamos lá na amostra 1. É o solo escuro, fofo e com alguns insetos, minhocas e restos de plantas. Então, vamos ver aqui na tabela abaixo. Olha aqui, então, a amostra 1. Amostra 2. Solo com partículas muito pequenas e unidas. Não foram observados seres vivos. Amostra 3. Solo com bastante areia. Não foram observados seres vivos. Vamos agora ver o que precisa fazer aqui. Considerando as anotações que Gabriel fez sobre as amostras de solo analisadas por ele, ajude-o a completar o quadro classificando os diferentes tipos de solo. É classificar, nós vamos dar o nome, né? O nome a cada tipo de solo. Aqui nós já temos o modelo do solo 2, que é o argiloso. E depois, quais são os outros? Nós vamos lá ver, então. A tabela é bem assim, tem a amostra, que vem o número 1, número 2 e número 3. A cor, apresenta a cor dos solos. Presença de minhocas. Vocês vão responder com sim ou não. E vem a quantidade de água. A amostra 1, ele é úmido. A amostra 2, encharcado. E a amostra 3, ele é seco. Tipo de solo, que é o nome dele, né? Vocês vão classificar, então. E se tiverem dúvida, volte aqui nas informações do Gabriel, as anotações que ele fez, tá? Depois vocês vão lá no item B. Em qual amostra de solo a maioria das plantas se desenvolve melhor? Então, vocês podem ler aqui as informações, nas anotações que ele fez. Aqui já vai estar contando. Em qual amostra de solo a maioria das plantas se desenvolve melhor? Mas de por que ela se desenvolve melhor nesse tipo de solo?